Fala galera da paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui a respeito de um assunto que eu venho visto algumas pessoas, né, falando, declarando que Deus não não está no controle de todas as coisas, certo? E eu simplesmente eu fico assim muito decepcionado com esse tipo de teologia, porque eles não enxergam que esse tipo de argumento destrói todos os outros atributos de Deus, né? E a gente vai trabalhar sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso. E para isso, nós vamos assistir aqui o vídeo, né, do Vitor Azevedo, é um pequeno trecho onde ele diz isso, né? Eu conheço outros pregadores que diz, mas não tão influente igual ele. Então a gente vai ter esse vídeo como base aqui, beleza? Antes disso, nós vamos para a vinheta. Estamos aqui, né? Vamos apertar um play aqui. Você acredita que Deus está no controle de qualquer situação? Não, não acredito. Ele não acredita. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, Essas não teríamos a mulheres, história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle de tudo. beleza, né? Nós acabamos aqui. Eu vou fechar aqui, né? E a gente vai falar sobre isso, né? De uma forma a mostrar que esse tipo de argumento, além de não dar certo na prática, né? Você não vai conseguir encaixá-lo na teologia bíblica também, né? Eu fiz umas anotações aqui. Ele falou que não acredita, né, porque crianças passam fome, mulheres são estrupadas, né, miséria no mundo, o corona, governo corrupto e entre outras coisas. Ou seja, se Deus estivesse no controle, nenhum mal aconteceria, porque Deus é perfeito, né, e nenhum mal aconteceria. A questão é, para ele afirmar que Deus não está no controle usando esse tipo de lógica que ele usou, de argumento que ele usa, nós precisamos levar em consideração outros pontos. Entre eles, os outros atributos de Deus. Né? Vamos colocar em prática isso. Né? Ele está falando aqui, né, de Deus estar no controle. Né? Então é soberania de Deus. Deus ele está sobre todos e ele pode fazer o que quer? Não, ele não faz. Ele não tem essa autonomia, ele não pode, ele não tem todo o poder. Logo, ele não é soberano na visão do Vitor Azevedo. Então, Vitor Azevedo está afirmando que Deus ele não é soberano. Deus não é soberano. Soberano. O outro ponto é a respeito da onisciência de Deus. Né? Com esse mesmo argumento, nós podemos pegar a onisciência de Deus e dar um checkmate nela também. Né? Vamos dar um exemplo. Né? Deus, uma pessoa entra lá na live dele e pergunta: Deus é onisciente? Ele sabe de todas as coisas? E ele poderia dizer: não, Deus não é onisciente, de acordo com esse argumento dele. Por exemplo, se ele fosse onisciente, Adão e Eva, Deus saberia que eles iriam pecar e não teria criado eles. Né? Então Deus ele não é onisciente porque ele é perfeito e ele criou uma criação perfeita, mas ele não sabia que o homem iria pecar. Né? É o mesmo argumento. Aí entra a questão, né, da benevolência de Deus, ou seja, Deus ele é bom e não faz nada que é mal, né, que é um outro atributo. E nós podemos usar o mesmo argumento também. Né? Como que pode o mal existir, sendo que Deus é bom e tudo que ele faz é bom? O mesmo argumento serviria também. E aí entraríamos, né, no paradoxo de Epicuro, né, que é um,
é um filósofo, né, que queria combater a existência de Deus usando, né, a afirmação que não pode, não tem como, não tem lógica um Deus ter esses três atributos juntos: onipotência, onisciência e onibenevolência, né? Então aqui eu fiz essa anotação porque é o ponto do nosso entendimento aqui da base teológica que nós temos. Nós que somos cristãos entendemos que Deus, ele é onipotente, onisciente e onibenevolente, certo? E Epicuro queria provar que não, que esse Deus não pode ser, não pode ter esses três atributos juntos, porque isso não cabe. Aí ele diz: Deus, ele pode ter dois desses três, mas os três juntos é impossível. Por que ele falava isso? Se ele for onipotente e onisciente, ele pode fazer o quê? Onipotente, ele tem o poder de fazer todas as coisas. Então, ele tem o poder de combater o mal, de combater o estrupo, de combater crianças passando fome, miséria, o corona, o governo corrupto, e ele tem a onisciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas, só que ele não tem a benevolência, né? Ou seja, ele tem o poder de fazer isso, ele é onisciente, mas ele não é benevolente, ou seja, ele não quer fazer isso porque ele não é benevolente, né? Ou seja, porque essas coisas acontecem, né? Aí vem a segunda opção. Deus é onipotente e benevolente, né? Ou seja, ele tem o poder de fazer todas as coisas e ele é bom. Só que ele não sabe, né, qual é, o fim dessas coisas. Então, ele não faz por não ter a resposta correta, né, o resultado final, né? A outra opção é que Deus, ele é onisciente e onibenevolente, ou seja, ele sabe de todas as coisas e ele quer fazer o que é bom, né? Ele quer acabar com tudo isso, mas ele não tem poder para fazer tal coisa, né? E a última opção é Deus é onisciente e eu acho que é só essas três mesmo. Então é isso, né? Nós temos aqui as opções, mas nós não temos como lidar com as três juntas, né? Por que então que Deus seria onipotente, onisciente e onibenevolente e o mundo é como é, né? Esse é o grande paradigma, é o paradoxo, né, que foi apresentado por Epicuro, né? E nós precisamos conciliar isso com a nossa fé. Como que se faz isso? Ou seja, esse é um argumento ateísta, né, e humanista, e o argumento o pensamento, a lógica que o Vitor Azevedo usa, entra nessa questão do humanismo também, né? Só que aí vem o problema, que é aqui que que temos que abordar, né? Então, como que fica, né? Como é que é isso? Deus, ele tem o controle de todas as coisas, né? Como que pode um Deus que tem o poder de fazer todas as coisas, que é benevolente e que ele tem onisciência, mas o mundo é como é, né? Como que é isso? Deus, será que ele perdeu o controle? Então, assim, tem alguém me ligando aqui, só um momento. Aí. Então, assim, nós precisamos descobrir qual que é o ponto aqui, né? Qual que onde se entra essa questão, né, que dá sentido à nossa fé, que não use uma lógica humanista, né, e que não tire as verdades bíblicas que nos foi dada, né, que nos foi revelada. As escrituras ela tem textos, e eu não preciso abordá-los aqui, porque eu acho que é de consciência de todo mundo que as escrituras deixam claro que Deus está no controle, né, que Deus ele é soberano e que Deus ele é benevolente.
Agora a questão é como encaixar isso na nossa fé, beleza? Então assim, Vitor, eu vou dar o meu posicionamento a respeito disso, que eu acho algo coerente, né, e que não desmereça os atributos de Deus. Então, eu não vou tocar nos atributos de Deus. E tá me ligando sem parar, mas não vou atender agora não. Eu não vou tocar nessa questão de mexer nos atributos de Deus, porque é algo bem definido para mim. A minha fé é que Deus é onipotente, onisciente, onibenevolente, isso eu não tenho dúvida. Mas fica o buraco que tem que ser preenchido. Né? Por que o mundo é como é, então? Por que essas coisas acontecem? Né? Deus, e eu preciso da sua atenção nesse momento, porque é um assunto delicado e debatido durante anos, né? Então, não é nada comum de se tratar. Né? Deus, ele tem o poder, né? Ele tem a capacidade de ser, de ter esses atributos, né? E mesmo assim, ter coisas que acontecem que ele não tem prazer, mas ele ainda continua no controle. Vou dar um exemplo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou sabendo que eles iriam pecar, ou seja, fazer algo errado, que não agradava, que não era a vontade dele. Ele poderia não fazer isso? Poderia. Mesmo assim, ele cria, estando no controle, sabendo que ele não iria perder o controle. Prova disso é que ele determinou, ele fez um fundamento para essa lacuna do erro, que é preparar Jesus para morrer pelo pecador desde antes da fundação do mundo. É uma prova de que Deus, ele tinha onisciência, sabia que isso ia acontecer. É uma prova de que ele está no controle, porque ele fez um plano acima da criação para preencher essa lacuna, é a onipotência. E ele é benevolente, ele é bom, a ponto de, olha, a minha criação está fazendo isso, mas eu amo, eu sou bom, isso faz parte da minha natureza. Eu sou justo. Eu vou fazer um plano de redenção. Eu vou fazer um plano de reconciliação. Né? Então, nós temos aí esses pontos que nos prova que Deus, de uma maneira resumida, que Deus, ele age, ele tem os seus atributos e sabe conciliar, na nossa cabeça isso é difícil de entender, mas ele sabe conciliar essas coisas. Né? Então, por exemplo, as escrituras vão falar e deixar claro que Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas ele não faz todas as coisas. E tem coisas que não acontecem, que não é do agrado dele, né, que é por causa do pecado que entrou na criação, e ele não perde o controle por causa disso. Uma prova é suas promessas. Né? O pecado entra na criação, ele deixa promessas, né? Ele deixa revelado o seu plano de redenção e deixa determinado, olha, isso vai acontecer. Né? Não importa quem tenta fazer o contrário, quem tenta impedir. Os meus planos não falham. Né? Eu não sou homem para que minta. Tudo que eu prometo vai ser cumprido. Né? Então, não há nada que atrapalhe os planos de Deus, porque a multiforme graça de Deus agir faz com que ele trabalhe com as informações negativas que há, ou seja, com aquilo que o pecado corrompeu. Ele transforma isso, ele volta isso de uma forma que isso vai convergir para o seu plano perfeito. E é por isso que todas as coisas estão centradas em Cristo. Né? Porque Cristo é o plano, é o plano determinado por Deus para que seja perfeito, para que não haja corrupção e para que todas as coisas venham a se convergir e voltar ao propósito inicial. Então, Jesus é a manifestação da perfeição de Deus. Jesus é a manifestação que esses atributos está em Deus e não falha.
São fundamentos estabelecidos por Deus. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele fundamentou, né, um fundamento, ele criou um fundamento de salvação. Quem entra nesse fundamento está entrando na salvação que foi fornecida. E esse fundamento é Cristo. Né? E quem não está nesse fundamento já está condenado. Por exemplo, é um controle de Deus sobre essa sociedade. Ah, mas por que coisas ruins acontecem? Por que miséria acontece? Por que corona acontece? Por causa do pecado na criação. Romanos 8 deixa isso bem claro, que a criação ela geme, ela clama, ela tem expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Então é uma coisa que nós precisamos entender, e a continuação de Romanos 8 vai dizer que essas coisas cooperam para o nosso bem. Essas coisas, de alguma forma, Deus usa até as coisas ruins, não que ele cria essas coisas ruins, mas de alguma forma ele usa essas coisas ruins para cooperar para o nosso crescimento nele, para que nós venhamos se parecer com Jesus. O texto diz isso. Né? Então, assim, essas coisas acontecem, mas ele ainda está no controle. Ele não cria essas coisas porque ele é benevolente, mas ele ainda está no controle. Deus, ele continua no controle e sempre vai estar no controle. Rejeita esse tipo de ensinamento que usa uma lógica humanista para tentar colocar Deus só como um Deus amoroso, mas excluindo os outros atributos dele. Tá bom? Fique na paz. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, essas informações, deixe o seu like, comente aí sua opinião e dá uma sugestão aí para o próximo vídeo para a gente falar sobre esse assunto que você quiser. Valeu, abraço, paz.